Olá, alunos! Vamos iniciar um novo tópico? A partir de agora, abordaremos os fatores humanos. Vocês devem estar se perguntando, o que são fatores humanos? Bom, basicamente, são as capacidades físicas e cognitivas do ser humano. Capacidades físicas tangem a nossa relação do nosso corpo físico, em que, por exemplo, nosso pescoço, nossos músculos do pescoço, eles não se movem em 360 graus, ele tem um ângulo a ser movimentado. As mãos em si, elas têm tamanhos que podem variar de pessoas para pessoas, mas tem um certo tipo de movimento que ocorre entre os dedos. E a parte cognitiva, que envolve a nossa atenção, a nossa memória. Podemos nos lembrar de tudo que aconteceu nas nossas vidas? Lembramos de tudo que nós queremos? Infelizmente não, né? Basta lembrar das provas, né, em que às vezes dá aquele branco. Então é importante nós conhecermos os seres humanos. Mas por que precisamos conhecer os seres humanos em relação à interface de usuário? Bom, basicamente porque a interação da máquina, o homem com a máquina, ela é cognitiva. Ou seja, ela vai levantar, vai considerar um conjunto de processos cognitivos do ser humano naquela utilização da tecnologia. Então, é importante nós conhecermos as limitações cognitivas dos nossos usuários. Bom, o termo cognitivo está bem amplo hoje em dia, né? Porque nós temos até mesmo a computação cognitiva. Já já nós veremos esse termo. Sim, para que isso então? Para poder prover a vocês, né, futuros designers, o conhecimento sobre o que pode ou não ser esperado dos usuários. Bom, além disso, também identificar e explicar a natureza e causa dos problemas encontrados pelos usuários. Às vezes, a informação está ali na interface, mas o usuário não encontra. Por quê? Também suprir vocês de teorias, ferramentas de modelagem, guias e métodos que possam conduzir a projetos de melhores produtos interativos, ou seja, de melhor usabilidade. Bom, então, já que este termo cognição está tão comum hoje em dia ouvir falar, você entende o que é cognição? Cognição é o ato ou processo de aquisição do conhecimento, que é um processo complexo e ele vai envolver diversas partes. Bom, então, ele vai envolver a percepção, a atenção, a memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. Então, é por meio da cognição que nós temos a capacidade de discernir e de assimilar conhecimento do mundo. Então, também é um mecanismo de conversão do que é captado para o nosso modo de ser interno. Então, observamos, recebemos os estímulos que vêm do mundo e precisamos, de alguma forma, assimilar esses estímulos, né, e convertê-los para o nosso modo de ser interno. Como é que nós, então, guardamos isso dentro do nosso cérebro? E por que a cognição é tão importante? Basicamente, ela é utilizada em tudo o que nós fazemos. Né? Desde ler, falar e ouvir, estamos utilizando a cognição. Precisamos da cognição também para resolver problemas, planejar, raciocinar, tomar decisões e aprender. Então, quais são os elementos da cognição? Podemos dizer que são vários os elementos. Alguns autores exemplificam com a percepção, o raciocínio, o pensamento, a abstração, linguagem, memória, a atenção, criatividade, solução de problemas, funções executivas, entre outras. Destes elementos, nós não iremos estudar todos, devido à limitação da nossa matéria. Então, vamos dar preferência à percepção, à memória, à atenção e à aprendizagem. Então, são essas funções cognitivas centrais que nós iremos aprender nas próximas aulas. Além disso, iremos também aprender alguns frameworks cognitivos, ou seja, alguns modelos e técnicas que nos ajudem a prover conhecimento para desenhar uma interface melhor, uma interface de melhor usabilidade. Então, nós iremos aprender sobre o modelo de processamento de informação humano, o golfo de avaliação e o golfo de avaliação e os modelos mentais.
Então, iniciaremos o nosso próximo tópico falando sobre a percepção.